O Campeonato Gaúcho de Futebol é disputado desde 1919 e de lá para cá várias equipes do interior ou intermediárias da capital também já conquistaram o título, a maioria antes da década de 1950. Quando o extinto Renner de Porto Alegre foi campeão gaúcho em 54, se iniciou aí um longo período de domínio da dupla Grenal, que só viria a acabar 44 anos depois, em 1998, quando o título ficou com o Juventude, que inclusive é o grande rival do Caxias, com quem faz o chamado clássico Caju. Não é Caju fruta não, é o K de Caxias com o Ju de Juventude. Em 2000, o Caxias, que tinha no comando o futuro treinador da seleção brasileira, desbancou o favoritismo do Grêmio e conquistou o título do Campeonato Gaúcho em pleno Estádio Olímpico em Porto Alegre. Se você ficou curioso para conhecer essa história, continua neste vídeo até o final, manda o link para todos os teus amigos, que eu vou te contar depois da vinheta. Se você quiser conhecer tudo sobre o passado do futebol do Rio Grande do Sul, é só acessar o blog Súmulas Tchê, cujo link vou deixar na descrição do vídeo. Um local recheado de informações históricas, não apenas da dupla Grenal, mas também de vários times do interior. A Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul é um clube fundado em 10 de abril de 1935, a partir da fusão dos clubes o Rui Barbosa e o Rio Branco, nascendo daí o Grêmio Esportivo Flamengo. Em 1971, aconteceu o que hoje nos parece impensável. O então Flamengo se uniu ao maior rival, o Juventude, e desta fusão nasceu a Associação Caxias de Futebol. Mas apenas 4 anos mais tarde, o vinho azedou, a fusão foi desfeita, o Juventude voltou a ser Juventude e o Caxias adquiriu o nome atual e as cores grená, branco e azul, sendo dono do estádio Francisco Stedley, ou Centenário, com capacidade para pouco mais de 22 mil torcedores. O Caxias de 2000 tinha como treinador Tite, atual treinador da seleção brasileira, e que havia sido contratado junto ao Veranópolis, e contava com o goleiro Gilmar, vindo do Veranópolis do Rio Grande do Sul, e que encerrou em 2007 no também gaúcho Ubra de Canoas. É o Gilmar Dalpozo, ex-treinador da Chapecoense, do Náutico, do Juventude, entre outros, e que atualmente comanda o Sport Recife. Os laterais Jairo Santos, vindo do Vila Nova de Goiás e que encerrou em 2009 no Hercílio Luz de Santa Catarina, e Paulo Turra, vindo das categorias de base e que encerrou em 2007 no Avaí de Santa Catarina. Os zagueiros Sandro Neves, vindo do paranaense Rio Branco de Paranaguá e que encerrou em 2007 no catarinense Marcílio Dias, e Emerson Castro, vindo do Jerez da Espanha e que encerrou no ano seguinte no próprio Caxias. Os meias Márcio Ram, vindo das categorias de base e que encerrou em 2017 no gaúcho Esportivo de Bento Gonçalves. Ivair, vindo do Criciúma de Santa Catarina e que encerrou em 2007 no paulista Comercial de Ribeirão Preto. Titi, vindo do Avaí e que encerrou em 2005 no próprio Caxias. E Já, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto e que encerrou em 2007 no Sampaio Corrêa do Maranhão. E os atacantes Gil Baiano, vindo do Juventude e que encerrou em 2010 no próprio Caxias. E Adão, vindo do mineiro Vila Nova de Nova Lima e que encerrou em 2013 no gaúcho Glória de Vacaria. Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. 16 times estavam qualificados para disputar a primeira divisão do Campeonato Gaúcho de 2000. Porém, Grêmio, Inter e Juventude só entrariam na segunda fase. Isso porque eles estavam disputando a extinta Copa Sul Minas. Como 13 é um número primo, ou seja, só se divide por um e por ele mesmo, a Federação Gaúcha de Futebol teve uma ideia brilhante. Era o aniversário de 100 anos do Esporte Clube Rio Grande, que é da cidade de Rio Grande e que é o clube mais velho do Brasil ainda em atividade e que já nasceu voltado para a prática do futebol. Flamengo e Vasco da Gama e vários outros são clubes bem mais velhos, porém não nasceram voltados para a prática do futebol. Flamengo, Vasco da Gama
São exemplos de clubes que nasceram voltados para o esporte mais popular do Brasil há 130 anos atrás, o remo. O Rio Grande estava na segunda divisão gaúcha, então ele foi convidado a disputar a primeira divisão do Campeonato Gaúcho de modo apenas comemorativo, e pelo regulamento ele só não seria rebaixado se ele fosse campeão. Com 14 times, o que é um número bem melhor para dividir. É verdade. O primeiro turno do Campeonato Gaúcho foi disputado por 2 grupos de 7 times cada, com jogos de ida e volta dentro do próprio grupo. Os 2 melhores de cada grupo e o melhor terceiro colocado estariam classificados para a disputa do segundo turno, no qual se juntariam a Grêmio, Internacional e Juventude. Neste segundo turno, as 8 equipes disputantes jogariam no sistema de todos contra todos. Os jogos de ida seriam a primeira fase do segundo turno e os jogos de volta seriam a segunda fase do segundo turno. As finais do Campeonato Gaúcho seriam disputadas entre os campeões da primeira e da segunda fase. A estreia do Caxias ocorreu em casa no dia 23 de janeiro, diante do Veranópolis, e o placar foi de empate em 2-2. Gols de Adão e Maurício, vindo do Santo Ângelo, e que encerrou em 2011 no Pelotas, para o Caxias, e de Lucianinho e Fábio Amaral, para o Veranópolis. No dia 13 de fevereiro, o Caxias foi até o estádio dos Eucaliptos, na cidade de Ivoti, e empatou em 1-1 diante do São José de Porto Alegre. Gols de Jetson para o São José e de Titi para o Caxias. No dia 6, duelo no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, e o empate em 0-0 diante do Esportivo de Bento Gonçalves. A primeira vitória veio no dia 13, 1-0 sobre o Rio Grande, gol de Maurício. No dia 17, vitória por 3-0 diante do Pelotas, mesmo jogando fora de casa, no estádio da Boca do Lobo, em Pelotas. Gols de Adão, Titi e Gil Baiano. No dia 20, jogo em casa diante do Internacional de Santa Maria, e vitória por 3-0. Gols de Maurício, Gil Baiano e Adão. No dia 27, o jogo da volta diante do Internacional de Santa Maria, no estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. E o Caxias voltou a vencer, 1-0 diante do Inter de Santa Maria. Gol de Gil Baiano. Em 1º de março, o Caxias recebeu em casa o Pelotas e venceu por 3-1. Gols de Sarandi, Delmer, vindo do Santa Cruz do Rio Grande do Sul e que encerrou em 2013 no 14 de julho de Santana do Livramento, e Gil Baiano, a favor do Caxias, e de Bujica, a favor do Pelotas. No dia 4, jogo no estádio Antônio Aldo da Puzo, na cidade de Rio Grande, diante do Esporte Clube Rio Grande, e derrota por 2-1. Gols de Clausemir e Paulo Sérgio a favor do Rio Grande e de Delmer para o Caxias. No dia 11, derrota por 3-1 em casa diante do Esportivo de Bento Gonçalves. Gols de Luiz Américo, vindo do Joinville, que em 2005 encerrou no São Gabriel, para o Caxias, e de Gabriel duas vezes e Zé Clay, a favor do Esportivo. No dia 16, mais uma derrota em casa, desta vez por 2-1 diante do São José de Porto Alegre. Gols de Adão para o Caxias e de Sander e Sérgio Vink para o São José. Na última rodada, no dia 26, jogo no estádio Antônio Davi Farina, diante do Veranópolis, e derrota por 4-2. 3 gols de Javier e um de Fábio Amaral para o Veranópolis, e de Ivair e Gil Baiano a favor do Caxias. Neste grupo se classificaram o Esportivo de Bento Gonçalves, primeiro com 26, e o Caxias, segundo com 18 pontos. A vaga foi conquistada aos trancos e barrancos. O Caxias encerrou com a mesma pontuação do São José, e incrivelmente com o mesmo saldo de gols. O Caxias obteve a vaga no critério gols marcados. Ficaram de fora o São José de Porto Alegre, terceiro com 18, o Veranópolis, quarto com 17, o Rio Grande, quinto com 12, o Pelotas, sexto com 10 e o Internacional de Santa Maria, rebaixado em sétimo lugar com apenas 9 pontos. O Rio Grande também caiu, como citei lá no início. No outro grupo pegaram as vagas o 15 de Campo Bom, primeiro com 22 pontos, o Passo Fundo, segundo com 22, e o Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, terceiro com 21. Ficaram de fora o Guarani de Venâncio Aires, quarto com 20, o Santo Ângelo, quinto com 18, o São Luís de Juí, sexto com 9, e o rebaixado Avenida, de Santa Cruz do Sul, sétimo com apenas 5 pontos.
Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. A estreia da primeira fase do segundo turno se deu em casa no dia 2 de abril, diante do Passo Fundo, e vitória por 4-0. Gols de Delmer 2 vezes, Eduardinho, vindo das categorias de base, que encerrou em 2011 no Nacional de Manaus, e Ivair. No dia 9, clássico diante do Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, e vitória por 1-0. Gol salvador do atleta Maurício. No dia 15, jogo diante do Internacional, em casa, e vitória por 2-0. Gols de Delmer e Adão. No dia 22, duelo diante do 15 de novembro, no estádio Sadi Arlindo Schmidt, na cidade de Campo Bom. E o 15 de Campo Bom venceu o Caxias por 2-0. Gols de Renato Martins e Chiquinho. No dia 25, o jogo em Bento Gonçalves, no estádio da Montanha, diante do Esportivo, e o placar foi de empate em 0-0. No dia 30, vitória em casa diante do Santa Cruz por 4-3. Gols de Paulo Turra, Luciano Araújo, vindo do ABC de Natal e que encerrou em 2005 no Paranaense Nacional de Rolândia, Gil Baiano e Carlinhos para o Caxias. E de Patrick, Rogerinho e Sotelo a favor do Santa Cruz. Na última rodada da fase, jogo diante do Grêmio no Estádio Olímpico no dia 7 de maio. E mesmo jogando em Porto Alegre, o Caxias venceu o tricolor por 2-1. Gols de Amato para o Grêmio e de Ivair e Jajá a favor do Caxias. O time grená garantiu vaga na decisão do campeonato ao ser campeão da primeira fase, ao encerrá-la em primeiro, com 16 pontos, deixando para trás o Juventude com 12, o Internacional com 12, o Grêmio com 12, o 15 de Campo Bom com 9, o Santa Cruz com 7, o Esportivo com 5 e o Passo Fundo com 2. Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. A estreia na segunda fase ocorreu no dia 10 de maio no estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo, e o Passo Fundo venceu o Caxias por 1-0, gol de Felipe. No dia 14, clássico em casa diante do Juventude e vitória grená por 3-0. Gols de Titi e Luciano Araújo 2 vezes. No dia 17, jogo em casa diante do Esportivo de Bento Gonçalves e vitória por 2-0. Gols de Adão e Luciano Araújo. No dia 21, jogo no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, diante do Internacional. E o time colorado venceu por 4-1. Gols de Enciso, Espínola, Leonardo Manzi e Diogo Rincon a favor do Inter e de Sandro Neves para o Caxias. No dia 25, jogo em casa diante do 15 de Campo Bom e empate em 0-0. No dia 13 de junho, jogo no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, e Santa Cruz e Caxias empataram em 1-1. Gols de Patrick para o Santa Cruz e de Adão para o Caxias. Na última rodada, jogo em casa diante do Grêmio e vitória gremista por 1-0, gol de Itaqui. O Grêmio foi campeão da segunda fase ao terminar em primeiro com 19 pontos, seguido pelo Internacional com 18, pelo Juventude com 10, pelo 15 de Campo Bom com 9, pelo Caxias com 8, pelo Passo Fundo com 7, pelo Esportivo de Bento Gonçalves com 5 e pelo Santa Cruz com apenas 2 pontos. A grande decisão seria entre Caxias e Grêmio, vencedores das duas fases do segundo turno. O primeiro jogo ocorreu no dia 14 de junho, no Estádio Centenário em Caxias do Sul, e o Caxias venceu o Grêmio por 3-0. Gols de Gil Baiano, Alex Xavier e Márcio Ram, adquirindo grande vantagem para o jogo da volta. O segundo duelo se deu no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, no dia 18 de junho, e o empate em 0-0 garantiu de forma inédita o título do Campeonato Gaúcho ao Caxias. O Caxias foi campeão gaúcho em 2000, com Gilmar no gol, Jairo Santos, Sandro Neves, Emerson e Paulo Turra na defesa, Márcio Ram, Ivair, Titi e Jajá no meio campo, Gil Baiano e Adão no ataque. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos tudo a respeito do título de campeão gaúcho de 2000 conquistado pelo time do Caxias. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!